ajudá-lo, usei palavras e canções, querendo impressionar. Mas se tudo que eu fiz ou tentei falar foi pra me exaltar, certo estou que falhei, quero então mostrar somente a Cristo e não a mim. Amigo, eu vou orar na esperança que seu amor por Jesus possa só crescer, mesmo se longe estou. E ao olhar para trás verá que hoje o amor por Cristo é bem maior. É meu desejo orar para que você ame mais Jesus. Como um tesouro eu vou guardar recordações alegres, momentos de perfeita paz, vividos em Jesus. Mais que tudo aqui quero te mostrar o amor de Deus o Pai. E um dia ao estar diante do Senhor, o seu nome irá chamar. Amigo, eu vou orar na esperança que seu amor por Jesus possa só crescer, mesmo se longe estou. E ao olhar para trás verá que hoje o amor por Cristo é bem maior. É meu desejo orar que você ame mais Jesus. Amigo, eu vou orar na esperança que seu amor por Jesus possa só crescer, mesmo se longe estou. E ao olhar para trás verá que hoje o amor por Cristo é bem maior. É meu desejo orar que você ame mais Jesus. É meu desejo orar que você ame mais Jesus. Bom dia. Feliz sábado. Confesso que hoje eu não sei porquê, mas sabe quando dá aquele frio na barriga de falar? Eu não sei o que você veio procurar aqui hoje, eu não sei o que você precisa ouvir, mas Cristo quer falar para você, quer falar com você hoje através de uma mensagem. Não de mim, mas a mensagem que ele preparou há algum tempo atrás, eu acredito que há mais de um ano, porque a divisão sul-americana, ela prepara essas semanas especiais com muita antecedência.
eu vejo pela minha irmã, que já está fazendo as coisas para 2028. E então tem pessoas atrás, inspiradas por Cristo, inspiradas por Deus, para montar essas semanas especiais. E essa semana de evangelismo feminino, a gente pensa assim, é só para as mulheres. Mas não é. É para todos nós. É a oportunidade que muitas mulheres têm de vir à frente e falar, né? E com uma mensagem já preparada para que ela possa falar de Cristo às pessoas. Mas não é uma mensagem para mulheres. E esse tema dessa semana de evangelismo feminino é vida que eleva. E ela vem falar um pouquinho de como nós podemos transformar a nossa vida, os dons que nós temos, de maneira a levar a mensagem de Cristo, levar essa mensagem da volta de Cristo a outras pessoas. Às vezes você acha que não tem um dom, você não tem, não é suficientemente bom para falar de Cristo. Mas Cristo, ele não veio aqui para buscar os preparados. Ele veio para buscar os dispostos a fazer o seu trabalho. Se você está disposto hoje, escute o que Deus tem para falar. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história que é muito conhecida, muito falada. Ela está em Lucas 7. Abra sua Bíblia e já deixa lá abertinho. Lucas 7, a partir do verso 36. Vamos orar? Querido Deus, agora ao abrirmos a nossa Bíblia, querido Pai, pedimos que o Seu Santo Espírito esteja neste momento aqui, na nossa igreja de Andatuba, uma igreja tão pequena, mas tão acolhedora, que o Senhor nos use, Senhor, através da Tua mensagem, que possamos entendê-la e colocar em prática em nossa vida. Senhor, se for da Tua vontade, também use-me como mensageiro Teu neste momento, sabendo que sou falha e pecadora, mas usa-me, Senhor, manda o Teu Santo Espírito para colocar as palavras corretas na minha boca. Não só essas que estão escritas neste papel, mas aquelas que o Senhor tem de mensagem para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do verso 36. Eu vou ler, porque a gente tem costume de contar essa história, mas eu gosto de ler. Então, vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito.
mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. Que mensagem, né? Nós somos prontos para julgar, para olhar, julgar e sentenciar, na verdade, né? A gente não só julga, a gente já sentencia. Né? A gente olha para alguém e se acha melhor que aquele que está pecando. Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e pensamos, né? Nossa, ele já teve tanta oportunidade. Maria já tinha tido muitas oportunidades. E mesmo assim, Deus olhou para ela sabendo que ela ia novamente pecar. Mas Ele a amou. E o tema de hoje é um tema que eu demorei. Eu fiquei a semana toda falando para eles, mas que título estranho. Amar até doer. É o título. Amar até doer. E vem contando essa história de Maria e Simão. Simão, ele tinha pecados escondidos. Nós sabemos disso, estudando a história dele, né? Ele tinha um pecado escondido, mas para a sociedade, quem era Simão? Simão era uma pessoa perfeita. Aquele que ia à igreja, sábado, domingo, quarta. Se tivesse uma semana de oração, acredito que Simão estaria ali. Mas quem era realmente Simão? Madalena, Maria, era aquele tipo de mulher que a sociedade, se visse na igreja, ia sentar afastada. Ela ia estar sentada sozinha. As mulheres já iam olhar de lado, né? Não sente perto dela. Olha lá, olha para o lado, né? Ela devia ser uma mulher muito bonita. Mas Maria tinha pecados que todos enxergavam. E assim fazendo, todos a julgaram. Mas Deus, Ele olha o quê? O coração. Cristo olhou para Maria não com a intenção de julgá-la, mas de perdoá-la. Será que você hoje olhou para alguém com a intenção de amor, de perdão ou de julgamento? Quantas vezes nós falamos do nosso irmão para julgá-lo e expô-lo, ao invés de amá-lo e também de ajudá-lo? Aqui fala de uma doutrina adventista, que é o seguinte, a doutrina número 10, a experiência da salvação. Ela fala sobre o amor. O amor não é apenas o caminho até a salvação, é a evidência máxima de que ela já aconteceu. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Maria, ela foi até Jesus porque ela sabia que era amada. Ela não foi até Jesus para ser amada. Quantas vezes a gente vem até a igreja para ser perdoado, para achar o amor de Cristo. Mas nós temos que vir à igreja tendo a certeza que nós já fomos perdoados e que Cristo nos ama. Antes de nós amarmos a Cristo, Ele nos amou primeiro. Esta semana, nós estudamos no grupo de oração, das guerreiras de oração, nós estudamos João 3 e 4. Olha que coincidência, né? Não é coincidência não, providência, né? João, vamos abrir a Bíblia lá? 1 João 3. Eu estou tão feliz com o nosso grupo que a gente está quase terminando já o Novo Testamento. E essa semana nós estudamos esse. 1 João 3 e 4. E ele vem falando justamente sobre o amor. Sobre o amor fraternal. E nós vamos ler agora 1 João 4, 7 a 12. O que fala aqui sobre o amor? 4, 7 a 12. 1 João. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quantas pessoas buscam a Cristo não na Bíblia? Porque muitas leem e não compreendem. Mas quando elas veem um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de tolerância para os erros dela, elas começam a ver a Cristo. Maria, ela não leu a Bíblia. Ela leu o quê? Cristo. Cristo a perdoou. E eu fico pensando no olhar de Cristo, né? Eu até estava comentando com as irmãs no nosso grupo. Eu fico imaginando o olhar de Cristo. Não era um olhar de acusação, não era um olhar de julgamento, era um olhar de amor. Sabe aquele olhar que você não consegue desviar os olhos? E você quer mudar por este amor? Eu sempre falo que eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu sou controlada pelo Espírito Santo. Mas na adolescência eu era muito difícil mesmo. E meu pai, ele era daqueles que batia mesmo. Se fizesse alguma coisa na rua, era na rua que você apanharia. E sempre foi assim. E quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu aprontei uma que eu nem vou falar aqui. E de repente eu vi o meu pai na minha frente, quando eu estava aprontando. E ele em pé, olhando para mim, e eu lembro do olhar dele até hoje. Eu estou com 56 anos. Eu lembro do olhar do meu pai. Era um olhar que não era mais aquele olhar de julgamento, de raiva que ele tinha. Era um olhar de amor e de decepção. E eu lembro que ele falou, mentira, ele não falou nada. Ele virou as costas e foi para casa. Geralmente ele me pegaria pelo braço e levaria para casa. E no caminho eu já sabia o que ia acontecer. Eu já esperava. Ele foi embora, eu fui para casa. Cheguei em casa, fiquei esperando. Fiquei esperando o que ele ia fazer. Neste momento ele chegou em casa e eu sabia que eu ia apanhar muito. Mas ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele só me olhou. E aquele olhar do meu pai, ele mudou minha vida. Sem palavras. Quantas vezes nós gastamos discursos, né, para mudar uma pessoa? Gastamos a Bíblia, damos surras de Bíblia, né? Olha quem fulano de tal fez isso, olha como a Bíblia fala sobre isso. Mas o nosso olhar fala outra coisa. Nossa atitude fala diferente. As pessoas não olham o que nós falamos. Elas não ligam para o que nós falamos. Às vezes elas nem escutam o que nós falamos. E os nossos filhos também. Muitas vezes eles nem ouvem o que nós falamos. A gente acha que eles ouvem, mas não. Mas eles veem. Eles observam um gesto, um olhar, um carinho, um abraço. Isso transforma. E era assim que Cristo fazia. Ele transformava as pessoas pelo amor. Maria, ela foi transformada pelo amor de Cristo. Até então ela era julgada. Ela não foi convidada para aquela festa, mas ela entrou ali. Ela tinha um objetivo. E eu fico imaginando que naquela época não era claro como nós, né, temos luz hoje, né, no ambiente. Era tudo muito penumbra, né? Eram luzes assim
escassas. Então a pessoa entrava e saía de um local e geralmente, se não fosse bem conhecida ali ou estivesse no meio dos mais prestigiados, ela nem seria notada, na verdade. Maria entrou sem ser convidada e sem ser notada. Perceba que ela ficou atrás de Jesus. Eu acredito que ela estava ouvindo o que Jesus falava para aquelas pessoas envergonhadas. E chegou a um ponto que ela não aguentou. Ela chorou. O Espírito de Profecia fala que aquele perfume ela estava guardando, que ela sabia que Cristo falou que ele ia morrer. Então ela guardava aquilo para quando Jesus falecesse, ela colocasse o perfume mais potencializado, o melhor perfume no corpo de Cristo. Mas Cristo nos chama para viver por Ele, não morrer por Ele. Muitas pessoas falam, eu morro por Cristo. Se vier perseguição aqui hoje, eu entrego minha vida por Cristo. Ele não quer, ele quer que você viva por Ele. E Maria entendeu isso. Naquele momento, as lágrimas de Maria, elas serviram como um bálsamo nos pés de Cristo. E Maria, ela fez uma coisa que era inaceitável naquela época. Soltou os cabelos. Se hoje ainda existem mulheres que por ficar aparecendo cabelo naquela região já são até mortas ou presas, imagine naquela época. E Maria teve a coragem de fazer isso. Ela não tinha ali um pano, ela usou os seus cabelos, o que ela tinha mais de precioso naquela época. E ela lavou os pés de Cristo, não foi com o perfume, foram com as suas lágrimas. E ela foi acolhida por Cristo. Simão, ele fez a festa. Deve ter gasto bastante, né? Fez uma festa maravilhosa para agradecer a Cristo, porque ele tinha sido curado da lepra, né? E ele queria agradecer e que todos vissem que ele estava agradecendo. Maria, ela não foi curada de nenhuma doença externa. Ela foi curada de algo que estava na sua alma. E não pense que as transgressões de Maria é que eram o problema. O problema era o que ela sentia dentro dela. Quantas vezes nós olhamos a atitude de algumas pessoas e a julgamos sem saber o que causou aquela ferida? Por que daquilo está no seu coração? Por que daquela atitude? Nós simplesmente julgamos. Assim como Maria foi aceita, Simão também foi. Simão também estava ali para receber o perdão de Cristo. E Cristo conhecia o coração de Simão. Sabia dos seus pecados escondidos. Assim como Ele sabe quais são os nossos pecados escondidos. Aqui na igreja eu posso me vestir bem, e vocês olharem para mim e pensarem, nossa, um dia eu vou ser como a Serenai. Mas vocês não sabem o que vem no meu coração. Não sabem o que eu faço lá na minha casa. O que eu sinto na minha mente, no meu coração. Sabe, amar não é um sentimento. Eu falava muito isso para minha filha. Minha filha, ela tinha assim um sonho, né, de se apaixonar, sabe aquele primeiro amor, né? E todos têm, né? Eu vou olhar, vou me apaixonar, né? Mas eu falei para ela, filha, amar é uma decisão que você faz. Você toma a decisão de amar. Apesar das dificuldades, apesar dos erros, apesar de algumas atitudes que o nossa querida tem, a gente decide amar. É uma decisão. E é essa decisão de amar que faz com que nós fiquemos perto do nosso irmão, do nosso filho, do nosso parente. Não é porque ele tem algo para dar para você, mas é porque você o ama. Se nós nos casarmos pensando assim, o que fulano de tal tem para completar minha vida? Os casamentos não vai durar nada. Porque os dois estão preocupados com isso. Mas amar não.
Amar é uma decisão, você decide amar, apesar dos defeitos, apesar das circunstâncias em que você... Por isso que lá, né, na hora do casamento, fala, né, na alegria, na tristeza, né? Mas a gente só pensa na alegria, né? Quando vem a tristeza, os problemas, a gente cai fora. Mas não, amar é uma decisão. E Cristo amou Maria, e Maria decidiu aceitar esse amor. Porque não adiantaria nada Cristo amar Maria e ela não fazer nada em troca. Se Maria continuasse como ela estava, sem se mexer, não ia adiantar nada. Ela ia continuar, Jesus ia continuar amando e ela continuar amando ela. E não é assim. O amor traz mudanças na vida da gente. Assim como aquele olhar do meu pai trouxe mudanças para a minha vida. E não vou falar para vocês que a mudança foi automática. Não foi. É o tempo. O tempo é que nos molda, né? Mas é uma decisão que nós tomamos. Quando falou aqui de amar até doer, no começo eu não entendi. Mas depois você vai refletindo e ver que o amor de Cristo amou até o fim. Ele nos amou até a morte de cruz, mesmo não merecendo este amor. Se você esperar merecer para vir para Cristo, você nunca vai vir. Porque nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. E só o amor de Cristo pode nos moldar, pode nos mudar. Venha como está. Cristo vai te amar. Ele te ama, na verdade, já. Mas não fique como você está. Mude. A mudança vai acontecer devagar, mas ela vai acontecer. Porque você passa a amar. E você quer, quando você olha essa pessoa que você ama, você quer mudar por ela. Mesmo que às vezes você caia. E eu vejo, às vezes eu fico pensando, eu falo isso para o Ednilson, né? Como é que ele tem paciência comigo? Porque às vezes a Maria do Carmo volta, né? E eu até falei para a Dona Maria ali, eu falo assim, sempre Maria do Carmo, respira. Porque às vezes aquele ser pecador, ele volta. Ele volta com tudo. E ele quer ter razão, ele quer fazer do jeito dele. Mas Cristo, o olhar de Cristo, o amor de Cristo. Eu falo que as coisas que mudam a minha vida não são as palavras, pelo meu temperamento, mas as ações. Eu fico com a consciência pesada, eu fico triste, e eu fico até brava no começo. Por que ele não briga comigo? Por que né? É mais fácil você lidar com um tapa do que você lidar com alguns olhares. Fala a verdade. Porque o tapa dói, você sente, acabou, você briga também. Mas um olhar de amor, um abraço, não tem como você fugir. Você muda. E este amor que Cristo demonstrou por Maria, mudou não só a vida de Maria. Maria ficou na história. Ela ficou para a história. Todos contam a história de Maria. Tem músicas com a história de Maria. Mas é de Simão, que fez uma grande festa. Mas Maria era pecadora, super pecadora, né? Imagina. E quando nós lemos a história dela, quando fala de uma pecadora mulher, está entre vírgulas. Quando a gente coloca uma palavra entre vírgulas, é que nós estamos querendo frisar aquilo, olha, né? Ela era pecadora, tá bom? Não esqueça que ela era pecadora. Mas quem aqui não é pecador? Quem aqui não tem um pensamento, uma ação? Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Cristo. Agora, um item que fala aqui, muito importante, o amor é prática. Não adianta você falar que ama, mas não tem uma atitude.
Você fala que ama Cristo, ok? Mas o que Cristo pede para você? O que hoje você pode fazer por Cristo? Aqui conta a história de uma irmã chamada Domingas, 57 anos de idade, e era analfabeta. E fala aqui que uma pessoa começou a ensinar a irmã Domingas a ler e a escrever. E através deste amor dessa pessoa, que teve a paciência, teve o tempo para ajudá-la a aprender a ler e a escrever, ela quis conhecer mais a Cristo. Olha só, essa pessoa ela não precisou pregar. Muitas vezes nós falamos, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas você sabe se mexer, você sabe olhar, você sabe abraçar. O que você pode fazer por Cristo? Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. Deus coloca essas pessoas perto de você. Às vezes é no ponto de ônibus, às vezes é lá no hospital esperando uma consulta, às vezes é no trabalho. Quantas pessoas passaram por você e você perdeu a oportunidade de falar de Cristo? Será que eu vou ouvir no final? Olha, eu estava do seu lado e você sabia que Jesus estava voltando e não me falou nada? Eu estava com você ali. Quantas pessoas nós vamos perder para o suicídio? Nós estamos vendo aqui, até o pastor falou de uma criança de 12 anos, né? Quantas nós vamos perder porque nós não temos a sensibilidade de olhar para alguém e ver que ela está necessitando de um apoio, de um carinho. Não é de dinheiro, ela precisa de tempo. E tempo, todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós temos. Essa irmã, ela tirou tempo, um tempinho, para ensinar. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham em trevas. Você pode evangelizar visitando, ensinando, acolhendo. Mais que isso, você pode tocar vidas se importando com elas. Quando você se importa com alguém. Quantas vezes nós usamos as redes sociais para mandar figurinha, Gente, ora, estou orando por você. Senti sua falta na igreja. Estou sentindo saudade de você. Você está bem? Olha que meio de comunicação incrível nós temos na mão. Você não precisa nem falar. Mas nós usamos para, o que aconteceu com fulano? O que está acontecendo não sei aonde? Olha, me manda, como é que chama esses videozinhos de internet? Mas nos esquecemos de falar do amor de Deus para as pessoas. Vamos ler agora a última passagem, 1 João 3, 16 a 18. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí João fala assim, eu acho muito bonito esse termo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A pessoa está ali passando necessidade e nós falamos para ela, vamos orar por você. A pessoa vai continuar com fome, né? Está passando frio, a igreja está orando por você. A pessoa não vem à igreja, você até poderia visitá-la, mas você fala o quê?
Oi, nós estamos orando por você. Eu estou aqui na minha casa, estamos orando por você. Sabe, orar é importante, mas agir demonstra o amor de verdade. Amar, como eu disse, não é uma emoção, é uma decisão que se transforma em ação. É a única linguagem que o céu fala fluente. Quem ama de verdade não calcula, não espera recompensa, não se protege da entrega. A pessoa não fica pensando, mas eu já ajudei demais. Aquele ali, eu já fiz demais por ele. Já ajudei com isso, já ajudei com aquilo, já fui na casa, já visitei, já fiz todo o possível. Será? O que Cristo fez por você? Será que se Cristo falar, não, já fiz o possível, já está bom, já vim aqui nessa terra, deixei tudo que tinha lá no céu, e não adiantou, então já fiz minha parte. Simão deu um banquete e ficou no anonimato. Maria deu um perfume e será lembrada para sempre. Então, você pode viver guardando um frasco de perfume, o dom que você recebeu de Cristo, ou quebrá-lo e encher o mundo com o perfume da graça. Pois guardar é seguro. Maria poderia guardar aquilo porque tinha um valor muito grande financeiro. Mas quebrar o perfume é fé. Você tirar daquilo que te sobra é fácil. Tirar daquilo que você sabe que Deus vai ter que suprir a sua necessidade é fé. Amar é fé. Cristo nos amou primeiro. Ele nos amou até o fim. Ela saiu. Se Cristo chegou ao ponto de dar a sua vida por nós, quem somos nós para acharmos que já fizemos o suficiente? O que você tem hoje é o suficiente para que Cristo trabalhe na sua vida primeiro, porque primeiro quem recebe somos nós, e na vida de outras pessoas também. O que você tem, não ache que é só isso, mas nas mãos de Cristo ela pode se tornar uma ferramenta de salvação. Agora nós vamos ouvir. Eu ia cantar, né, gente? Mas eu gosto muito de vocês, então resolvi colocar o vídeo. E amou-me até o fim. Cristo me amou apesar dos pecados que eu tenho, que você tem.
Cristo nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E você? Quanto você ama a Cristo a ponto de entregar a sua vida por Ele? Não a vida para a morte, mas a vida de um viver para Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam esse amor. Que elas possam sentir esse amor. Não se esqueça, Cristo morreu por você. Ele viu você lá da cruz. Ele viu o quanto nós precisaríamos dele. Cristo nos amou. E nós devemos levar este amor às outras pessoas. Vamos ficar em pé para orarmos? Querido e amado Pai, sabemos que somos pecadores, sabemos que não merecemos, Senhor, o Teu amor, a Tua graça para conosco, mas o Senhor morreu por nós mesmo assim. Querido Deus, que nós possamos ter amor em nosso coração, assim como o Senhor tem por nós, que tenhamos pelas pessoas, que possamos, Senhor, entendê-las, acolhê-las, amá-las como o Senhor amou, para que elas possam ver Cristo em nós. Que possamos, Senhor, levar a Tua mensagem a outras pessoas que necessitam saber que o Senhor está voltando. Que não guardemos essa mensagem só para nós, Senhor, porque o Senhor morreu por cada filhinho Teu. Nos ajude a entendermos este amor e a aceitá-lo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.